Boa noite, meus navegantes da história. Hoje o episódio é um episódio planejado, episódio aí que é resultado da enquete que eu fiz tanto aqui no Spotify. Eu costumo deixar enquetes aqui no Spotify, às vezes eu aviso no episódio, aviso no final, né? A pessoa já está dormindo. Aí ninguém sabe que tem. Mas essa eu postei no Instagram. Fiz uma votação lá, você quer ouvir mais episódios sobre antiguidades no podcast? E aí as pessoas, e se sim, qual país? Aí as pessoas vão, eu coloquei algumas opções de países, né? Que eu tenho aqui coisas da galera. Acho que eu coloquei, não lembro, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil ou União Soviética. E aí eu coloquei essas quatro e ganhou a União Soviética. Pensei que ia ganhar, sei lá, Brasil. Acho que foi em segundo lugar, Brasil. Mas tá, ganhou a União Soviética. Vou gravar esse episódio falando de uma antiguidade que, como sempre, deixo na foto da capa o dono dela. Muitas vezes eu não vou ter a foto da pessoa, infelizmente, mas pelo menos na antiguidade. Mas aí tem o rapaz e a medalha dele, a medalha que eu tenho dele. E eu vou ler meu dossiê aqui, que eu tenho. Pode ter alguns errinhos, é normal, mas esse senhor aí que você está olhando, né, esse jovem, tem fotos dele mais velho também, assim, com uns 40, 50 anos. Mas coloquei essa foto dele jovem, que é mais ou menos a idade que ele estava ali na guerra, né? Na verdade, essa é da idade da guerra mesmo. Um pouquinho depois, eu acho. O nome desse senhor é Timofey Grigorievich Baryunik. Ele nasceu no dia 23 de fevereiro de 1909. E aí a gente vai começar a falar os nomes russos errados aqui. Na aldeia de Novovorodsk. Oh, meu Deus. Novovorontsovka, no distrito de Novovorontsov. Porra. Novovorontsov, na região de Kherson, na Ucrânia, no seio de uma família camponesa pobre. É. Às vezes aí, se você for atento, você vai se lembrar que a região de Kherson é tipo uma província, um estado, né? Seria uma cidade. Kherson é um campo de batalha bem grande hoje em dia na guerra da Ucrânia. Mas enfim, isso é uma curiosidade. Então, família camponesa pobre. Aos 16 anos, ele se formou na escola de Novo-Vorontovskaya e, em 1927, se formou na Escola Técnica Agrícola. Ensino técnico aí é quase um superior, assim. A União Soviética tinha essas, assim, pô, pessoas do campo, o que vai ter lá? Escolas agrícolas, voltado para essa área, para você manter uma boa educação no campo e tal. É uma coisa assim que todo país faz, né? Se dá certo ou não, aqui no Brasil não dá, na União Soviética dava. Muitas pessoas se formavam nesse tipo de escola agrícola e tal. De 1929, o sol já estava terrível. De 1929 a 41, atuou como agrônomo e engenheiro agrônomo sênior na estação de máquinas e tratores. Engenheiro agrônomo, chefe do Departamento Regional de Terras de. Vou colocar aqui, de Novo Vorontsovsky, na região de Nikolaev. Foi agraciado com a medalha de prata do VDNKH em 3 de setembro de 1940, quando atuava como agrônomo sênior no Departamento de Terras no distrito de Povovorontsov.
Essa coisa aqui, medalha de prata do VDNKH, o VDNKH é a sigla para um evento que acontecia na União Soviética, que acontecia anualmente, se não me engano. Era tipo, vamos lá, uma feira de ciências. É a feira de ciências do comunista maluco, né? Enfim, o que rolava? Você tinha ali um ano onde as pessoas podiam desenvolver novas tecnologias, eram incentivadas, né, a isso para apresentar nessas feiras que aconteciam, eram organizadas regionalmente, sabe? Por província ou coisas, alguma divisão territorial que existia ali na União Soviética, que eu não vou saber qual que é agora. E aí é uma feira de ciências, então as pessoas expunham o que elas tinham produzido de tecnologia, é, de formas de fazer coisas que ajudavam na construção da economia, da sociedade soviética. Era muito comum, tipo, uma pessoa que se destacasse muito no trabalho também ganhar, né? Tipo, ela não desenvolveu uma tecnologia nova, mas ela se destacou muito no trabalho dela, criou novos métodos de organização que atingiram altos índices aí de, de sucesso. E aí eram distribuídas medalhas, né, para as pessoas que ganhavam. Então, eu não sei exatamente como funcionava essa distribuição de medalhas, e a pessoa ganhava não só a medalha, né? Ela podia ganhar outras coisas, assim, tipo, desde dinheiro até folga, férias remuneradas, né? No hotel, tudo pago, ou algum produto que ela precisasse, sei lá. A gente tá pensando assim, na década de 40, então, tipo, você vai ganhar uma geladeira, na década de 40 uma geladeira é uma parada absurda. Mas é o tipo de coisa que se ganhava, sabe? É tipo uma bonificação. Você ganhava medalha e uma bonificação no seu trabalho. Bem, filiou-se ao Partido Comunista Russo em 1940. Com a invasão da União Soviética, em 22 de junho de 1941, Bariunik se juntou às fileiras do Exército Vermelho. Serviu como comandante político de uma companhia do 8º Exército de Sapadores da Frente Sul. Foi comandante do batalhão e vice-comandante da unidade política da centésimo do oh, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso aqui? Foi comandante e vice-comandante da unidade política do 112º Batalhão Técnico e de Engenharia do Norte do Cáucaso na Terceira Frente Ucraniana. Foi vice-comandante da unidade política do 117º Batalhão de Engenharia do 5º Exército de Choque e instrutor sênior do Departamento Político da, da 89ª Divisão de Fuzileiros de Guarda do 5º Exército de Choque, onde ele fez parte ali do 1060º Batalhão de Engenheiros. Então, assim, lembro que ele se formou, né, na Escola Técnica de Agrícola, onde ele se tornou aí agrônomo e engenheiro agrônomo. Então, ele ocupou aqui várias posições no Exército, que era aí da engenharia e tal, ao mesmo tempo que ele era um comandante político. Ele já tinha se filiado ao Partido Comunista antes. E o que acontece? Em países comunistas, né, e na União Soviética em especial, você tinha essa figura política, você tem na realidade nos países ainda socialistas, do mundo socialista, essa não é uma patente, é uma função dentro do exército, que é o de, de instrutor político ou de oficial político ali dentro. Eu acho que o nome em russo era Partog, alguma coisa assim, não sei falar. Partag. E ele tinha uma função muito importante, porque e aí você começa a ter diferenças entre, né, como é que é o sistema comunista e capitalista e a sua compreensão de mundo. Então, na compreensão de mundo militar dos comunistas, você tem que ter
é uma tradição, na realidade, ter um comandante político de um batalhão, de um, de um regimento, né? E a função dele na Segunda Guerra Mundial era de incentivar os soldados, de manter os soldados informados, de manter o partido informado. Então, assim, existia uma simbiose muito grande e que deu muito certo durante a Segunda Guerra Mundial entre o Partido Comunista e a organização militar. É muito comum a gente escutar falar que e os erros da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, né, as militares, porque tinha muita interferência política no campo militar. E, tipo assim, na verdade, isso é uma falta de compreensão de que o campo militar é um campo político também, e de que por isso, por essa interpretação, os comunistas nunca se colocaram de fora, né? Colocaram a discussão política de fora das decisões do campo militar. Seja, por exemplo, em uma democracia interna, onde em alguns momentos, né, não foi sempre assim na União Soviética, mas em alguns momentos você tinha eleição para oficiais, então você tinha, sei lá, eu tenho o capitão de um pelotão, um tenente, então quem escolhia era uma votação, tinha uma politização do soldado, no sentido de que ele tivesse também uma disciplina militar, mas uma disciplina no sentido da concepção e da informação do que ele está fazendo ali. É um trabalho que seria muito parecido com o que no Ocidente, assim, na Segunda Guerra Mundial, a gente teria com jornalistas, sabe? No sentido que o jornalista ele vai informar o, o, os soldados e você tinha, às vezes, um jornalista ou um militar responsável por divulgar informações ali entre as tropas ocidentais. Isso era muito feito pelo jornal, né? Tipo, por que que lutamos? O que está acontecendo? Quais são as motivações? Então, o trabalho político era feito por esses oficiais. E esses oficiais, eles eram militares, eles estavam sujeitos à hierarquia militar. Então, por mais que eles fossem oficiais, então eles têm uma capacidade de comando grande, eles compartilhavam a mesma patente ou eram de uma patente inferior ao do comandante militar da unidade. Então, sei lá, se eu tenho um tenente-coronel ou um coronel que toma conta de uma unidade, sabe, sei lá, de um regimento, o, o, o comissário político, né, tem esse nome, comissário político, oficial político daquele regimento, ele vai ter a mesma patente ou vai ter uma patente uma menor, sabe? Vai ser um tenente-coronel, você vai ter o comandante, um coronel, o comissário político vai ser um tenente-coronel. E eles dividiam funções, né? E, e como a patente do militar era mais alta do que o do comissário político, então ele tinha que se subordinar também às decisões militares. Claro que no início da guerra, na Segunda Guerra Mundial, houveram interferências, houveram problemas, em especial de que os comissários políticos, né, eles se ausentavam dos combates, do momento de combate, e aí eles pediam e davam ordens para os soldados que às vezes eram difíceis demais ou irreais demais, e aí isso foi rapidamente resolvido pelo Exército Vermelho, tinha uma capacidade de aprendizagem muito grande, foi rapidamente corrigido no sentido de uma obrigatoriedade de que os comissários políticos, os militares que também tinham esse encargo político de politizar, assim, de divulgar informações e levantar o moral dos soldados, né, com informações sobre o que está acontecendo e tal, eles tinham que estar no combate com a sua unidade. E isso acabou com muitos problemas e, na verdade, essa estrutura onde você tem o comissário político era o que muitas vezes fazia com que houvesse o sucesso e a motivação do soldado. Assim, o soldado soviético era muito motivado, porque ele era muito bem informado, né? E são mentiras que contam assim, o soldado soviético não sabia o que estava fazendo, não tinha informações e tal. Isso é mentira.
o soldado soviético, o soldado estadunidense, o soldado brasileiro, ele tinha informações do que estava acontecendo. Isso também se fala muito do Brasil. O brasileiro estava lutando na guerra e nem sabia o porquê. Sabia sim, a gente tem questionários que foram aplicados para os soldados na época, né? Estou falando do Brasil, eu sei que teve um questionário, e, e os soldados falavam, assim, eles davam motivações, claro, algumas bem diversas, mas no geral eles estavam alinhados e sabiam por que estavam lutando na guerra, sabe? A mesma coisa com os soviéticos, eram soldados extremamente motivados e essa motivação vinha muito do trabalho político que era feito, no sentido até de não esconder muitas vezes situações complicadas do exército, né? Ali de que, sei lá, nosso batalhão está indo para uma missão quase suicida, ou tipo assim, o nosso trabalho é ficar aqui e aguentar, a gente tem que aguentar pelo menos 24 horas nesse local para dar a possibilidade tática e estratégica de atrasar o inimigo e etc. Principalmente nos momentos iniciais, né, da invasão da União Soviética, isso acontecia muito. Então, quem fazia esse trabalho era o comissário político. Então, o soldado ele sabia que, sei lá, se ele ficar ali, pô, tem que ficar aqui resistindo pelo menos por 24 horas, por 48 horas ao inimigo, enquanto, sei lá, eu dou cobertura para as tropas se reorganizarem, chegarem ou recuarem, né, dependendo da situação. O soldado sabia que basicamente ele ia morrer, e mesmo assim eles iam. O índice de deserção no Exército Vermelho era muito baixo. Claro, todo exército tem deserção, recusa de lutar, mas no Exército Vermelho era um dos mais baixos, assim, era muito baixo. Então tá, a gente está falando do Barilnik, que então tinha essa função, ao mesmo tempo que ele era engenheiro agrônomo, então trabalhava nesses regimentos de batalhões de engenharia. E a engenharia de guerra é muito importante, né? O que o engenheiro de guerra faz? Desde montar pontes, sabe? Planejar como atravessar um rio, aí você vai montar uma ponte flutuante ou uma ponte fixa, porque o seu inimigo quebra as pontes para prejudicar seu avanço. Até, por exemplo, atuar com explosivos, né? Tipo assim, bem, engenharia envolve a demolição de alvos militares. Então você vai lidar com explosivos também, tratar a terra. Então, bem, eu tenho que fazer com que meu exército ele avance por essa pista, por uma estrada. Essa estrada é de terra, então tem toda uma questão de engenharia para tornar essa estrada transitável, ou para fazer uma estrada, para cuidar de todas essas estruturas, né, que servem ali na guerra, ou operar algumas máquinas em especial que mexem com o que a gente vai chamar de engenharia de guerra, de desembarque, planejar desembarque, mexer com veículos e tal. Logo após a guerra, entre 1945 e 46, ele foi instrutor sênior no departamento político da administração soviética na província de Brandemburgo, na Alemanha. Então, naquela divisão da Alemanha ali, entre as potências que ganharam a guerra, ele vai ficar lá um aninho lá, né? Depois do período de ocupação, se dedicou à carreira política e ao trabalho docente até se aposentar. Então, esse aqui é um resuminho, né, assim, da vida do cara, e eu vou agora falar dele durante a Segunda Guerra Mundial. Timofey Grigorievich Baryunik se alistou no Exército Vermelho em 25 de outubro de 1941, ganhando a patente de subtenente, provavelmente por possuir ensino superior ou técnico ali que ele tinha, né? Aí já vai ganhar uma patente alta e tudo mais. Foi premiado enquanto tenente com a Medalha do Mérito Militar em 28 de dezembro de 1942, na frente norte do Cáucaso, enquanto ele atuava ali com o 112º Batalhão de Engenheiros Sapadores do 37º Exército. Se destacou pelo trabalho político e pela construção de estradas na região de Verkhinev-Unal,
Suas ações foram assim descritas, né? Eu falei das citações de guerra, as medalhas têm citações que descrevem o que a pessoa fez para ganhar aquela medalha. Então, que é o documento soviético. O subcomandante da primeira companhia, tenente Baryunik, durante a execução da missão de combate da construção da estrada em Verkh-Unau-Lats, nos Planaltos, mostrou-se hábil, proativo e bom organizador. Com seu exemplo pessoal e trabalho político de massa bem organizado, ele inspirou e mobilizou os soldados da companhia para cumprir as tarefas antes do previsto. Com a sua desenvoltura pessoal, ânsia e iniciativa, vencendo as duras condições do trabalho na exploração dos solos rochosos e apesar das impossibilidades técnicas, e utilizando os melhores métodos, conseguiu um cumprimento diário das tarefas de uma taxa de 250%. Então, porra, é um trabalho do caralho. Foi indicado a Ordem de Lenin. A Ordem de Lenin é uma condecoração. Essa condecoração que eu coloquei aí na imagem, eu vou falar, essa aqui eu vou ler a descrição da condecoração da imagem. A medalha do mérito militar é uma medalha comum, e aqui ele foi indicado também a Ordem de Lenin. A Ordem de Lenin é a segunda maior, ou uma das maiores condecorações da União Soviética, né? Foi ao sonho. Foi indicado a Ordem do Lenin em 18 de outubro de 1943. Foi agraciado com a ordem enquanto ocupava o posto de tenente sênior como Partog, organizador do partido do 112º Batalhão de Engenheiros. Os feitos que o fizeram receber a ordem foram assim descritos em sua indicação. Abre aspas. O camarada Baryunik está no fronte da Grande Guerra Patriótica desde o dia 25 de outubro de 1941. Durante seu tempo no trabalho, mostrou-se um bravo e corajoso comandante. Nas batalhas pela pátria, inúmeras vezes executou importantes missões para a minagem e desminagem de alvos de inimigos com os quais lidou honrosamente. A engenharia de guerra faz muito isso, né? Você vai minar o terreno, então você vai pesquisar os melhores locais para colocar as minas, ao mesmo tempo que tem que desminar, ou seja, desativar as minas que o inimigo deixou, que é o trabalho de sapador. O sapador é aquele que coloca ou tira minas, detecta minas e tudo mais. No período entre 29 de setembro a 7 de outubro de 1943, ao cumprir a ordem do Comando de Organização de Travessia através do rio Dnipro, na região de Semenk e Perotini, o camarada Baryunik mostrou exemplos de organização e bravura. Enquanto estava diretamente na margem do rio nos primeiros dias, mesmo com fogo inimigo contra a margem, com um pequeno grupo de soldados construiu 2 docas para embarque de cargas na balsa. Após ter atravessado para a margem direita, construiu uma doca para o recebimento de cargas contra a margem do rio. Assim assegurou o embarque e desembarque ininterruptos de formações de combate e de cargas. No final do trabalho de construção da doca, organizou o desembarque e a balsa da travessia e depois de um período de 5 dias trabalhando apenas à noite, na margem direita do rio Dnipro, ele transportou um contingente de 14.000 soldados e oficiais com suas armas, 59 canhões, 156 toneladas de munições e suprimentos, 196 cavalos com carroças e cargas. Pela exemplar organização da travessia por parte do exército e pela sua coragem e bravura, o camarada Baryunik é digno do prêmio governamental à Ordem de Lenin. Agora aqui eu vou falar do que fez com que ele ganhasse a medalha que está aí nessa imagem que você está vendo, que é a imagem do post. Já como capitão, então ele foi promovido, né, da tenente de tenente para capitão. No dia 2 de junho de 1944, foi premiado com a Ordem da Guerra Patriótica de segundo grau. Tinha de segundo grau e tinha de primeiro. No posto de vice-comandante para o trabalho político Partog, do 112º Batalhão de Engenharia, vinculado ao 37º Exército da Terceira Frente Ucraniana, né? Segundo os registros oficiais,
Assim são descritos os atos que levaram à sua premiação nessa ocasião. Abre aspas. O camarada Bariunik provou ser um oficial corajoso e proativo durante as batalhas na frente do Cáucaso e na Ucrânia. Na batalha pela cidade de Krivoj Rog, durante março de 1944, o camarada Bariunik liderava o destacamento de defesa antitanque durante a fase inicial da operação ofensiva. O destacamento de defesa antitanque basicamente é um grupamento de soldados. Esses soldados eles são armados com canhões e armas antitanque, que na época a União Soviética, o que ela tinha de arma antitanque eram fuzis antitanque. Então era basicamente um fuzil, tipo aquele de Ferrori, sabe? Tinha o PTSR e o PTSR, não vou lembrar o nome agora. Mas era basicamente, você tinha dois tipos de fuzis antitanques que a União Soviética usou com muito sucesso, que era esse PTSR e um outro que eu esqueci, e um deles, né, o PTSR, eu acho que é esse o nome, vamos procurar aqui, calma aí. PTSR. Deixa eu ver aqui. É PTRS 41. Essa arma, né, ela é uma arma. Deixa eu ver se é essa. Aqui. Não, não. Tá aqui. Certo. Tinha a PTRD 41 e a PTRS 41. Eram dois fuzis antitanques, então é uma grande arma que você coloca uma munição de um calibre muito alto e que tem a capacidade de perfurar blindados. Pelo menos no início da guerra tinha a capacidade de perfurar os blindados, depois muitos dos blindados, depois os blindados começam a ter uma blindagem mais forte e essa arma não era tão efetiva. Mas mesmo não sendo efetiva para furar a blindagem dos veículos de combate, era o suficiente, por exemplo, para que o soldado mirasse essas armas, que eram fuzis, então você poderia, uma pessoa operar esse fuzil, normalmente eram duas pessoas, o atirador e o municiador, o cara que ia dando a munição, e porque se o atirador morresse, você tinha o municiador, ele virava o novo atirador. Eram armas que tinham a capacidade, mesmo até o final da guerra, de ter uma munição que quebrava a lagarta do tanque. A lagarta é aquela esteira que o tanque tem, né? É a roda do tanque. A gente chama, não é uma roda, aquilo é uma esteira, ou lagarta. E um tiro certeiro na lagarta quebrava a lagarta e o tanque parava, ele ficava ali imobilizado. É claro que a torre dele ainda podia atirar, então ele oferecia risco, mas ele não poderia se movimentar. E aí era muito mais fácil você, de uma outra maneira, atingir ele com um canhão, com morteiros ou jogando granadas nele. Então você tinha essas duas armas, a PTRD ela era um fuzil de repetição, um fuzil de ferrolho. Então você atira, recarrega a arma, você abre a câmara de câmera para colocar a munição, coloca a munição e atira uma nova munição, uma por uma. A PTRS já era uma arma mais avançada, porque você colocava um pequeno cartucho com 5 munições, pequeno não, porque porra, essa arma é gigantesca, e a munição também, mas era um cartucho com 5 munições que você podia atirar sem ter que ficar recarregando a cada tiro. Então você dava 5 tiros, acabava a munição, você tinha que abrir, né, a arma, colocar mais 5 e atirar. Então o destacamento antitanque na União Soviética, tipicamente, ele ia ter soldados equipados com essa arma, que eram armas muito baratas, então era fácil de equipar, e eram fininhas, elas são varetinhas, assim, ela é um cano, cara, literalmente um cano comprido, compacto para uma arma que é antitanque, então já é uma arma grande, então é muito compacto, que pode ser operado por uma pessoa só. Né? É uma arma muito simples de produzir, muito simples de usar. E os destacamentos antitanque, claro que eles tinham canhões antitanque, canhões anticarro, que aí você precisa de 3, 4 pessoas para operar esse canhão.
Mas é um canhão que é um pouco móvel, mas ele fica parado. A ideia é que ele para, fica atirando nos tanques inimigos. E normalmente em unidades anti-tanque você também tem tanques, que é um tanque para enfrentar o outro tanque, né? Ou vai ter o apoio de uma unidade de tanque, ou de uma unidade de caça-tanques, né? Que é um veículo blindado que tem um canhão maior, que a função dele é destruir outros tanques apenas. Beleza, vou ler de novo. Na batalha, na batalha pela cidade de Krivoj-Rog, o camarada Baryunik liderava o destacamento de defesa antitanque durante a fase inicial da operação ofensiva. Apesar de intenso fogo inimigo, o camarada Baryunik instalou 3 campos de minas antitanque e forneceu cobertura para nossas tropas e ajudou a manter o terreno conquistado. Nas seguintes batalhas pela libertação da Ucrânia, o camarada Baryunik liderou pessoalmente as unidades responsáveis pela restauração de estradas. Isso é importante também, a engenharia fazer isso, né? Restaurar estradas para poder avançar as tropas. Na batalha por uma travessia forçada no rio de Dniester, em 20 de abril de 1944, o camarada Baryunik arranjou e organizou pessoalmente o local de travessia do rio enquanto estava sob fogo inimigo. Em um curto espaço de tempo, ele transportou através do rio 9 canhões de 45 mm, 4 canhões de 76 mm, 5 carruagens carregadas com munições e 150 soldados. O local de travessia funcionou de forma contínua e eficiente no período seguinte, fornecendo às nossas tropas da margem direita do rio valiosas munições. Então, essa medalha aí que você está vendo foi ganha, né, aí em 1944 por esses motivos para o nosso camarada Barini. Aí agora a gente já vai para janeiro de 1945, né, quase um ano depois, onde, deixa eu já, onde em 24 de janeiro de 1945 ele foi recomendado com a Ordem da Estrela Vermelha, que é uma outra medalha bem alta. Quando ele ocupava o posto de capitão junto ao 1070º Batalhão de Engenheiros da 89ª Divisão de Rifles de Guarda do Exército de Choque durante a libertação da Polônia. O seguinte relatório descreve as suas ações para o recebimento da comenda. O trabalho político-partidário, organizado e realizado por ele, não só nas subdivisões de reconhecimento da divisão, mas também em outras subdivisões para o esclarecimento e implementação da Ordem 220 do camarada Stalin, rendeu resultados no cumprimento de missões de combate. O que foi a Ordem 220 do camarada Stalin? Tem que ler aqui também, que eu não estou sabendo não, calma aí, que eu esqueci. Eu coloquei isso aqui. Ordem 220. Ordem do dia. Ordem de 15 de janeiro de 45. Que falava. Era só uma congratulação aí que foi dada para alguns comandantes, né? Então, beleza, foi isso. Durante o rompimento das defesas do inimigo e sua perseguição, o camarada Baryunik organizou correta e oportunamente um levantamento dos prisioneiros de guerra, tendo recebido informações valiosas sobre o inimigo, as quais foram apresentadas ao órgão político superior e ao comandante da divisão, com base na qual a situação e a orientação do pessoal foi avaliada corretamente. E também tinha isso, né? O comissário de político nas organizações militares comunistas, ele também funcionava como um militar na área da inteligência. Ele estava sempre ali mantendo o moral elevado, né? E fazia trabalho de inteligência. Espionagem, contra-espionagem, adquirir informações, passar informações para outras pessoas, né? Ser um elemento de ligação entre o comandante e os comandados, enfim. Onde eu parei de ler? Tá. Durante o rompimento da defesa do inimigo, sua perseguição, organizou correto e oportunamente o levantamento dos prisioneiros de guerra, tendo recebido informações valiosas sobre as
Eles foram apresentados ao órgão político superior e ao comandante da divisão, com base na qual a situação e orientação do pessoal foi avaliada corretamente. Ao mesmo tempo, o camarada Bariúnica organizou uma coleção de materiais sobre o humor da população brasileira, o que também representa um grande feito político. Aquela coisa, né? Você está em outro país agora, libertando esse país do nazismo, e aí o trabalho político também envolve você lidar com as populações que estão ali postas, né? Os comissários políticos sempre lidavam com a população também, seja a população nacional, mas que você tem que ter uma relação entre os militares e a população que está naquele local, do seu próprio país ou de outros países. Isso é uma coisa que só a União Soviética tinha com esse cargo tão definido assim. Não que outros exércitos não fizessem algo parecido, mas não tinham um cargo específico para isso e que era um cargo massificado, ou seja, que era previsto que toda unidade, grande unidade pelo menos, deveria ter um comissário político. Ainda com a patente de capitão, como instrutor sênior para o trabalho entre as tropas e a população do inimigo do Departamento Político da 89 Divisão da Bandeira Vermelha, né? Recebeu a comenda da Ordem da Guerra Patriótica em primeiro grau, que é a mesma medalha aí que você está vendo na imagem, só que essa que está na imagem é de segundo grau. Ele ganhou também a de primeiro grau, que ela é toda douradinha. Você vê que aí na parte de trás da medalha ela tem umas coisas prateadas, né? Uns detalhes prateados, uns raios prateados. A de primeiro grau tinha raios dourados. Ele ganhou no dia 1º de maio de 45, pelo seu desempenho na cidade de Berlim, onde ele foi parar, Berlim, na batalha final. Assim foram descritas as ações que levaram à recomendação do prêmio. Camarada Bariúnik, durante o período de preparação para as batalhas ofensivas, realizou uma grande quantidade de trabalho para quebrar a moral das forças militares inimigas. Enviou 16.000 panfletos para a retaguarda do inimigo por meio de batedores e correio aéreo. Panfleto, basicamente assim, se renda, ou transmitindo mensagens de que não valia a pena continuar guerreando. Então, isso também é um trabalho político. Onde eu parei? E que no Brasil, os Estados Unidos fazia também na Segunda Guerra Mundial. O Brasil lançava muita bomba, bombas que tinham dentro não explosivos, mas tinham panfletos dentro, né? Essa bomba explodia em cima da cabeça do inimigo e chovia papel, falando de se renda. Os alemães fizeram isso também com os brasileiros. Ó, o rapaz da neve, sempre nos protegendo. Mas na União Soviética era mais organizado. Lembrei. 16.000 panfletos e conduziu 47 transmissões de som na linha de frente através do OVU. Como resultado desse trabalho, no setor da divisão houveram 17 desertores que forneceram informações valiosas sobre o inimigo. Esse aí fez 47 transmissões de som na linha de frente através do OVU. Eu não consegui pesquisar até hoje o que é o OVU, mas pela minha experiência, do que eu sei, você tinha carros, né, que a União Soviética tinha colocado à disposição, ou equipamentos, né, que eram de comunicação, e era tipo um alto-falante gigante, como se fosse um grande som, que tinha uma mensagem gravada, ou uma pessoa ficava dentro do carro gravando, falando, e o carro ia passando pelos lugares enquanto uma pessoa lá dentro dava um recado ou a gravação estava tocando. Isso era muito comum na época, né? Vários países fizeram isso, mas a União Soviética tinha um trabalho consistente, né? Como eu sempre venho falando sobre isso, com cargos mais bem definidos e tal. Não é que os outros países não tivessem alguma coisa talvez parecida, mas não era tão bem estruturado. Como resultado, tá, já falei. Ao mesmo tempo, o camarada realizava sistematicamente trabalho político-partidário entre o pessoal da unidade. Leu 22 relatórios e assim mobilizou combatentes e oficiais para cumprir a missão de combate que se aproximava, incutindo neles um espírito ofensivo e devoção à nossa pátria. Durante as batalhas ofensivas rumo a Berlim, camarada Bariúnik estava nas formações de combate das unidades. Ele enviou militares e civis para a retaguarda do inimigo,
Já então, na cidade de Berlim, 10 pessoas foram enviadas por ele. Pela habilidosa organização do trabalho político partidário, sobre a decomposição das forças armadas inimigas e os sucessos alcançados, contribuíram para o cumprimento das missões de combate à captura da cidade de Berlim. O camarada Bariunik é digno do prêmio do governo da Primeira Guerra Patriótica, de primeira classe. Ao final da guerra, o Bariunik foi promovido a major, né? Começou como tenente, terminou como major, foi condecorado com a medalha pela defesa do Cáucaso e as medalhas pela defesa de Berlim, bem como a medalha pela vitória sobre a Alemanha. Após o fim da guerra, entre 45 e 46, Bariunik foi instrutor sênior do Departamento Político de Administração Soviética na província de Brandenburgo, Alemanha, até ser dispensado do serviço militar em 12 de agosto de 46. No pós-guerra, interessante, algumas fotos dele aqui, ele vai se tornar um político, né? Ele vai continuar no Partido Comunista, vai se tornar um político, uma pessoa ali que vai ter cargos de deputado e tudo mais. Então, ele retornou à sua aldeia natal depois da guerra, trabalhou como agrônomo-chefe no Departamento de Agricultura do distrito de Novovorostov, em Kherson, e estudou no Instituto Agrícola de Kherson. Em março de 47, dezembro de 1948, foi secretário do Comitê Distrital de Kalinin, na Ucrânia, região de Kherson. Em 48, entre dezembro de 48 e setembro de 1950, foi o primeiro secretário do Comitê Distrital do Partido Comunista na Ucrânia, uma cidade que eu nem vou arriscar falar o nome dessa. Mas falam que ele participou de vários congressos comunistas e tudo mais. Ele teve mandato como membro do Comitê Central da cidade dele, do partido, e ele se candidatou novamente em 61, mas não ganhou as eleições. Participou do 21º Congresso do Partido Comunista como delegado. O congresso teve lugar na sala de reuniões do Soviético Supremo em Moscou em 1959. A reunião contou com um total de 1.367 delegados, votantes e delegações de partidos comunistas convidados de 72 países. Novamente, como delegado, participou do 22º Congresso do Partido Comunista em 1961. O primeiro secretário do Comitê Regional Rural de Nikolaev, do Partido Comunista da Ucrânia, entre janeiro de 63 e dezembro de 64. Uns casos políticos aqui. Não é importante, mas ele atuou na década de 60 praticamente toda em política e foi deputado do Soviético Supremo na República Socialista da Ucrânia de 12 de março de 67 até julho de 71. Ou seja, foi nosso governador. Após grande parte da sua carreira política, Bariunik se dedicou ao ensino a partir de 1968, ocupando o cargo de professor no Instituto Agrícola de Kherson, até se aposentar. Em 87, foi condecorado aí mais uma vez, né? Em setembro de 1987, Timofey Grigorievich faleceu aos 78 anos de idade em Kherson, na Ucrânia. É isso. Cansei. Essa é a história desse soldado, né? Eu acho bem legal essa peça e a história desse cara. Então, missão cumprida, 40 minutos de áudio. Foi o que vocês pediram. Aí, vou fazer outra enquete. Vou deixar uma enquete aí embaixo, vou deixar uma enquete no Instagram e deixar a galera votar. É isso aí, galera. Boa noite. Espero que tenha aprendido alguma coisa legal. Né? E é isso.